Olá, tudo bem? Nesta época, o mundo cristão relembra a morte de Cristo. Se pararmos para pensar, estamos apoiando as mesmas coisas que os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os poderosos da época fizeram para levar Cristo à crucificação. Estamos apoiando um ladrão e prendendo inocentes. Ultimamente, uma senhora de 71 anos foi condenada a 14 anos de prisão. Dentre os 60 já condenados, de 14 a 17 anos de prisão, por crimes hipoteticamente atentados contra a democracia. Cristo também foi injustiçado naquela época. Jesus foi assassinado pelos interesses da casta sacerdotal que estava no poder, aterrorizada pelo medo de perder o domínio sobre o povo e, sobretudo, de ver desaparecer a riqueza acumulada às custas da fé das pessoas. A crucificação era uma pena aplicada às pessoas que atentavam contra a democracia, que atentava contra o poder do Estado, ou melhor dizendo, contra as pessoas que se diziam o Estado, que tinha o poder do Estado. Nos dias atuais, estamos apoiando as mesmas injustiças. Diga-se de passagem, estamos soltando ladrões e prendendo inocentes. Já foram gastos 3 milhões e as buscas se encerraram aos fugitivos de Mossoró. Esquisito, né? Será que isto foi alguma promessa de campanha? Colocaram 500 pessoas para procurar os fugitivos no meio da mata, como se essas pessoas não tivessem sido ajudadas por alguém de carro, de helicóptero e etc., ou por alguém poderoso que deu salvo-conduto. Esquisito, né? Lobos vestidos em pele de cordeiros colocam narrativas para dizer para o povo que as pessoas que estão contra o comunismo, contra a ditadura, contra o abuso e a exploração do povo que cada vez paga mais impostos, nós temos a nossa carga tributária a maior do mundo, para favorecer privilégios dos detentores do poder, que se dizem donos do Estado e que, na sua narrativa, são a favor da democracia. Porém, colocam pessoas inocentes na cadeia, a condenação de 17 anos de prisão. E tem cristão que diz, bem feito. O povo também disse, bem feito para Cristo na sua época. Crucifique-o. Hoje acontece da mesma forma. Cada uma dessas pessoas injustiçadas nesse país, por clamar por democracia, por combater privilégios, por combater a usurpação do poder, por combater a ilegalidade, a imoralidade, estão também sendo condenadas. Infelizmente, a perseguição contra os democratas, patriotas, pessoas que trabalham, produzem, que não vivem na sombra de alguém ou do dinheiro de alguém, é cada vez mais implacável. Narrativas criadas
pelos ditadores sem fundamento, mas nas suas mãos se tornam verdadeiras. Os mau caráteres que se dizem bons samaritanos é que hoje estão sendo privilegiados. O Senado Federal que foi eleito, os senadores que foram eleitos para praticar atos em favor do povo, está cada vez mais amordaçado e a serviço desta ditadura que se diz travestida de democracia. Motivos não faltam para praticar o impeachment contra os ditadores do Supremo Tribunal Federal, que sucumbem o nosso judiciário, que colocam para responder processo no Conselho Nacional de Justiça juízes realmente comprometidos com a justiça e com a democracia desse país. Então, todo povo, toda pessoa de bem está amedrontada. Vou dizer aqui alguns motivos para que já tivesse sido praticado o impeachment. Incitar e manter inquérito por conta própria, mesmo a Procuradoria-Geral da República promover o arquivamento. Violar o princípio da imparcialidade, ou seja, a própria pessoa que se diz vítima é a que investiga, manda investigar, acusa e julga. Criação de crime de fake news. Não existe esse tipo de crime no nosso ordenamento jurídico. Censura a cidadãos comuns, a imprensa, a personalidades que ficaram desmonetizadas e suspensa as suas redes sociais por tempo indeterminado. Censura a imprensa de jornais e veículos de comunicação que discordam do seu posicionamento. Criação de resolução de superpoderes do TSE em outubro de 2022, às vésperas do segundo turno, fora do prazo legal. Censura a veículos de comunicação de fatos verídicos, de fatos públicos e notórios que pudessem gerar conclusões desfavoráveis ao candidato que estava apoiando a presidência da República, como condenação por corrupção, desvio de dinheiro público, apoio à criminalidade, apoio a líderes de outros países reconhecidamente ditadores, censura de empresários apoiadores de um dos candidatos com decisão desproporcional, agindo de ofício sem ter havido pedido por autoridade competente, bloqueando valores das empresas e quebrando seu sigilo fiscal e bancário. Proibição de imagem de um determinado candidato, cerceamento à campanha de um dos candidatos à presidência. Um podia tudo, o outro não podia nada. Rejeição de pedidos de investigação de irregularidades na campanha de 2022, feita pelo Partido dos Trabalhadores, mesmo com relatos de empresas de autoria de renome internacional. Quem divulgava e publicava estas irregularidades era a imprensa internacional. Atos caracterizados como abuso de autoridade e violação ao princípio da imparcialidade e legalidade, como agir de ofício sem pedidos, como por exemplo bloqueio de contas, negativa de acesso aos autos por advogados, quebra de sigilo bancário, violação ao princípio da separação dos poderes, enfim, inúmeros outros abusos
praticados e que são praticados diariamente. Remoção de áudio do atual presidente falando de Palocci, cuja veracidade foi atestada pela Polícia Federal. Suspensão de multa de 18 milhões aplicadas ao atual presidente. Derrubada de sites de juízes e retirada de vídeos de autoridades que criticam o atual presidente. Medidas contra a sociedade organizada, contrariando princípios constitucionais de democracia. Enfim, nós estamos vivenciando hoje as mesmas injustiças e ilegalidades que ocorreram na época de Cristo. E tem ainda cristão que diz: bem feito. Então, não vá à igreja orar se você é um dos apoiadores desta injustiça que estão sendo cometidas contra patriotas, contra gente que luta contra o comunismo e a ditadura, a usurpação que está ocorrendo na atualidade em nosso país. Fique em paz. Paz e bem. Obrigado.